E eu quero começar falando sobre o que o Dilma anda aprontando. Ontem saiu uma nota interessante sobre um planejamento do governo para reforçar a sua força nas redes sociais e tentar, bater de frente com a direita. E ontem também, na sua live flopada, Lula falando algumas coisas preocupantes, em que eu quero mostrar para vocês como o governo fala mentiras que não param em pé, que negam fatos históricos. E eu também quero falar nesse tópico sobre algumas outras iniciativas no âmbito de segurança pública, sobre CPMI do dia 8, questão do Flávio Dino, das câmaras, e também falar rapidinho de quem vai estar hoje lá na CPMI. Depois, vamos falar mais um pouco aí de Bolsonaro, do caso, das confusões, algumas notas que saíram ao longo do dia de ontem, que mostram que pelo menos a esquerda não vem conseguindo fazer o que eles queriam, que é desidratar Bolsonaro. E tem algumas coisinhas extras, o Valdemar não tá ali à toa, o Valdemar segue aprontando, para depois falarmos da democracia. Ela não está ameaçada apenas no Brasil. O Estado Democrático de Direito está em risco na Argentina e também na Alemanha. E por mais que eu sempre tenha um foco no Brasil, acredite se quiser, eu estou trazendo essas notícias porque tem total conexão com a nossa nação. O que é que a Argentina e a Alemanha têm para nos contar? Inclusive, este tema é a ponte para o próximo. A delegação americana chegou ontem aí, do Partido Democrata. O que é que eles vieram fazer? Além da questão da pauta climática, que a gente vai abordar, eles vieram falar sobre outro tipo de parceria em defesa da democracia. E aí eu quero lembrar para vocês algumas coisinhas que aconteceram, mostrar o que o Cássio Cortez andou falando. Depois, acho que vai dar tempo de falarmos das desventuras do Haddad. A economia vem cambaleando forte. Alguns indicadores de algumas empresas não estão nada bacana. Ontem o Bovespa fechou aí com um recorde negativo, assim, o pior dos últimos 40 anos. E mais algumas coisinhas pra gente comentar. E se no fim der tempo, ainda temos um extra daquelas notícias diversas do Brasil do Dilma, O Brasil que deu errado. Mas vamos começar. Vejam só. Tu já imaginou esta notícia na era Bolsonaro? Era Uber Black na casa de todo mundo hoje de manhã. Eita, era busca e apreensão, era inquérito, mas aqui pode, aqui é do bem, aqui é do amor. Por muito menos, assim, não é por muito menos não. Na verdade não dá nem para você quantificar quando se fala de 200 milhões. Mas o Felipe Moura Brasil tá dando chilique, nas últimas horas aí contra Bolsonaro. O Felipe Moura Brasil, ele começou com aquela tese dele dos blogueiros de crachá e ainda naquele período ele tentou criminalizar um grupo de pessoas por causa de 1.447 anúncios. Se eu não estou enganado, foi menos de 1.500. Isso daí, na época, foi quando a turma do Terça Livre. O Google, inclusive, emitiu um relatório mostrando que estes anúncios correspondiam a menos de R$6. R$6. E o Felipe Moura Brasil atuou de forma baixa, viu, o MBL na época também divulgou, para tentar criminalizar a opinião. R$6. Tu já imaginou isso daqui? Estamos falando de 200 milhões de reais, que o governo aí vem prospectando para 2024. Extras, viu? Direi extra. Tá ali, Governo Lula quer turbinar suas redes sociais e planeja 200 milhões extras em 2024. 4 empresas deverão ser contratadas para cuidar da imagem do governo na internet. O que Bolsonaro tem de graça, e eles tentam criminalizar a todo custo. A turma está tentando aí ver se desembolsa 200 milhões do seu dinheiro, que é do pagador de impostos, para ganhar um tipo de popularidade. Aí tá ali. O gasto de mais 200 milhões para a contratação em 2024 de 4 empresas para ações na internet. A licitação para este fim será lançada ainda neste ano e, além de prestação de serviços e divulgação de propaganda institucional, incluirá a previsão de impulsionamento de conteúdo. Olha que bacana, você pagar para ter views. E a aferição do impacto dessas campanhas na rede. Fazer um monitoramentozinho, veio aí, teve repercussão, o povo gostou, o povo não gostou, qual caminho a gente vai, para tentar ganhar uma popularidade totalmente artificial. Tu já imaginou isso na era Bolsonaro? Mas agora pode, é do amor, inclusive vai ganhar aplauso da imprensa. Ainda nesse âmbito aí de comunicação, eu não sei nem por que foi... por que foi contratado, a gente sabe, Mas já na época muita gente
Sabia que ia dar errado. E tá ali. Criador do Dilma Bolada perde cargo na EBC após viagem à Europa. Foi uma viagem que ele não deveria ter feito porque ele não estava de férias. Mas ele achou que o amor tinha vencido. Mas não é tanto amor ainda. Publicitário Jefferson Monteiro tem cargo de confiança com salário de R$18 mil na EBC. Injustificável, diz o presidente da estatal. Ô, coitadinho. Mas vamos lá. Ontem o Lula teve essa live flopada. Mais uma vez, desferiu ataques contra os seus opositores. O Lula não aceita a existência de uma direita. E eu acho que o Lula também não quer que alguns grupos na sociedade, alguns grupos do barulho, alguns grupos que causam temores na população, a galera da cervejinha e a galera que faz coisa muito pior do que a cervejinha, acho que o Lula não quer que essa turma também, né, enfrente algum tipo de percalço. Tu já imaginou essa turma invade uma casa e aí a galera da casa pode se defender? Aí é problema. Aí é problema. Não. Já aprenderam. Pessoal, se algum bandido entra em sua casa, o que você faz? Você fala pra ele o seguinte, ó. Peraí, 2 altos. Você tem que fazer assim com o dedo. 2 altos. Quem já brincou na rua sabe que 2 altos é aquele momento que todo mundo é a regra, tem que respeitar. Então sabe que naquele momento não pode fazer nada. Ele não vai te roubar, ele vai te esperar. Fala 2 altos. Aí você pega o telefone, você explica pra ele, ó, vou ligar pra polícia. Então você tem que esperar a polícia chegar pra você poder começar a roubar 2 altos. Enquanto isso, você pode botar uma música calma. Hoje em dia com a internet tá fácil. Você pode botar, né? Imagine, John Lennon. Pronto, é fácil. É recomendável também ter uma pomba dentro de casa, porque aí você afasta qualquer tipo de problema. Se ele começar a ficar nervoso, você fala, ó, ali tem uma pomba, a pombinha da paz, a branca. E aí você espera, se liga pra polícia, tá tudo resolvido. Não tente se defender, jamais. Não. Deixa ele tomar várias cervejinhas, né? Leva todo o seu engradado. Aí tá ali. Quem anda com a ferramenta é um covarde, diz Lula. Eu nem trouxe aqui uma nota que a turma compartilhou, que saiu na Folha de São Paulo anos atrás, que o Lula falou que já andou, né? À noite em São Paulo com a ferramenta. Ele já andou. Então ele é um covarde também. Aí fala assim, ó, que estupidez é essa? O Brasil não era assim? Não, realmente não era, né? Depois do PT, o Brasil ficou extremamente violento. Depois que apareceu alguém querendo, né? Deixar a população se defender. Realmente. Esse não é o histórico do PT. O histórico do PT é proibir a população. Já a turma do mal, sabe como é, né? Daquele jeito. Quem aqui quer comprar? Quem? Crime organizado. Pronto. Será que eles que querem comprar? Que eles compram legal, né? Tudo bem. E algumas pessoas que não querem fazer bem pra ninguém. Eu não quero ter uma ferramenta dentro de casa pra fazer bem. Se eu tivesse em casa, é pra me livrar de alguém. Pronto. Tá vendo isso daí, né? E o engraçado disso é o seguinte. Pega aquela fala, mais uma vez, né? Pra gerar divisão na sociedade. Junto com isso daqui, Ministério da Justiça acusa Bolsonaro de criar um caos na política das ferramentas. Aí tá ali, ó. Levantamento da gestão Lula aponta que Bolsonaro publicou 44 medidas jurídicas e causou retrocesso na política das ferramentas. Abre aspas. Além de ignorar as evidências científicas disponíveis sobre os riscos da ampliação ao acesso, bom, Bolsonaro ampliou, e qual foi que a gente viu no Brasil? O período mais pacífico da história recente. Nunca tantas pessoas tiveram suas vidas preservadas, mas ainda assim os números são alarmantes. O Brasil saiu de uma média de uns 60 mil óbitos para 40 e poucos. Uma redução gritante na era Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o empirismo destruiu a ciência petista. E munições pela população e criar este caos normativo, o desmantelamento da política de regulação responsável, né, das ferramentas, também desconsiderou a opinião pública. O povo não queria isso. Será mesmo? E aí temos que relembrar um passado bem recente, onde o povo realmente, né, mostrou qual foi a sua opinião na época. E o que eu estou querendo me referir? Ao referendo de 2005. Foi perguntado para o povo brasileiro: o comércio, ele deve ser proibido no Brasil? Quase 64% falou não deve ser proibido. Somos a favor. Contra 36%. Né? Diferença entre não e sim supera 27 pontos. 2/3 da sociedade brasileira falam, não, cara, a gente é a favor. Esta é a opinião pública.
Estes são os fatos. Quem ignora a opinião pública é o Dilma e seus ministros. E aí eu achei uma coisa engraçada. Quando eu cliquei nessa nota, na Folha de São Paulo, na nota antiga, que é 2005, você vê até o formato, a Folha Online, padrão totalmente diferente. No final dessa nota tem vários links. A Folha fez uma cobertura especial. A Folha fez campanha aberta. Gente, as pesquisas que sempre erram, né? A Folha soltou uma nota falando o seguinte, que 79, alguma coisa por cento da população, no caso, iria votar sim. Iria votar para proibir. Quase 80%. Foi totalmente o oposto, né? Então, as pesquisas mentirosas não são novidade. Sempre, a pesquisa no Brasil só serve para uma coisa: ajudar a esquerda, ajudar o PT. Aí eu falei, né, tem várias notícias ali embaixo. Uma dessas notícias era essa daqui, ó. Bolsonaro diz que não vai ganhar com 15 pontos de diferença. Errou, Jair. Não foi 15, foi 27. Foi uma vitória acachapante. Já estava lá, né? Pauta histórica de Bolsonaro. Quem votou nele, votou sabendo. E, inclusive, isso daqui eu acho que também pode ser utilizado para referendar a opinião pública. Que esse Bolsonaro foi eleito em 2019, é a voz das urnas, né? É o que o PT diz atualmente para poder impor os seus maiores absurdos. Não. É a política que foi prometida durante as eleições. Então, que nota descaradinha, né? Descaradinha demais. Que é outra palavra, mas eu evito xingamentos. E tá ali, ó. Bolsonaro afirmou neste domingo que o não deve ganhar com uma diferença de 15 pontos. Sobre o avanço do número de eleitores que votam contra a proibição, Bolsonaro afirmou que antes da campanha somente uma voz era ouvida, a voz do consórcio de esquerda do establishment. A população entendeu que a mudança é um engodo. Resolveram mudar tudo, mas esqueceram de combinar com os bandidos. E aí, estava certo desde sempre, né? Mas tudo bem. Voltando aqui para os dias atuais, os clubes aí das ferramentas e lojas também são esvaziados para conter a escalada bélica. Que manchete tendenciosa, né? Empresários reclamam de prejuízos. Uma coisa é quebrar por burrice, uma coisa é quebrar por ganância, uma coisa é quebrar por desorganização, sabe? O cara tá aquela confusão na empresa, tá de oba-oba, não tá levando a sério. Outra coisa é quebrar por uma infelicidade, alguma coisa aconteceu, algum absurdo que o cara não esperava, uma mudança brusca no mercado, o surgimento de uma tecnologia nova, disruptiva, que o teu produto não tem mais aquele apelo tipo máquina de escrever. Lançaram o computador, quem quer mais máquina de escrever? Algo assim, você entende, né? É o processo da vida. Outra coisa é você ver empresas quebrando por vingança ideológica, por decisões governamentais. E isso daqui está acontecendo nesse âmbito. A gente vai voltar a falar disso hoje ainda, quando a gente falar de Agenda Verde. A gente fala do Valdemar. Valdemar tá demais. O Valdemar tá demais. Mas tá ali, ó. Donos de negócios no setor relatam demissões, perdas de mais de 90% com o novo decreto do governo. Já especialistas, né? O da Globo, defendem medidas e controles sobre esse mercado. Turma da esquerda que é o controle, porque a turma da cervejinha fica mais segura. Também tratando de segurança, o temor das forças com a criação da Guarda Nacional. O modelo foi proposto pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, em reação ao que ocorreu no dia 8. A nota fala que, em nota enviada à reportagem, o Ministério da Justiça informou que a criação da Guarda passa por estudos internos de viabilidade. A proposta elaborada por Dino é mantida sob sigilo. E a nota diz, né, que a turma aí das forças, o pessoal em verde oliva, tá meio preocupado. O que pode acontecer, o que pode não acontecer. Meu Deus, temos que tomar cuidado, não podemos derrapar. Vejam só o estado das coisas. Uma coisa é certa, né, gente? Isso daqui não é nenhuma novidade. Eu acho que esse tipo de medida não tá pegando ninguém de surpresa. Quem conhece minimamente o PT, esquerda, o Foro de São Paulo, sabe que as guardas bolivarianas é o que tem para hoje, é o padrão. Já era esperado, não precisa nem ter colocado no plano de governo. E já que a gente falou aqui do ministro da Justiça, Segurança Pública, o seu Flávio Dino, a manchete já diz tudo sobre ele e o texto é sobre outra coisa. CPMI do dia 8. Comentamos na semana passada que
O Dino entregou, né, as imagens, mas não dá nem para falar que ele entregou metade, pela metade, não. Ele entregou apenas as imagens de 2 câmeras. E os deputados, né, a oposição, os senadores de direita, eles estimam que temos pelo menos, mas pelo menos, na pior das hipóteses, lá no prédio, umas 30, 50 câmeras, né? Então, pelo menos umas 30, 2. Cadê as outras imagens? Por que não manda? E aí, por causa disso, por causa dessa relutância do ministro em não entregar o material solicitado, que a gente não consegue entender, né? Acho que vocês também não entendem, porque ele tá tão relutante, a oposição vai apresentar uma denúncia contra ele na PGR pela entrega parcial das imagens. Eu não trouxe aqui o pedaço da nota, mas está previsto para hoje de manhã, já cedo, uma mini coletiva de imprensa. O Jorge Seife foi um dos parlamentares de direita que conversou com a Gazeta do Povo. Falou: a gente vai ter uma mini coletiva, vai falar sobre o ocorrido, por que a gente está tomando esse tipo de ação, vai protocolar. Isso vai acontecer antes do início da sessão de hoje da CPMI, que contará com a presença do Adriano Machado, o jornalista da Reuters, né, o fotógrafo. Hoje ele vai estar lá na CPI, prestar algum tipo de esclarecimentos. E aí tá ali, ó, os parlamentares da oposição solicitaram a convocação de Machado para que ele explique a sua interação com os invasores, conforme é evidenciado por imagens vazadas do Palácio do Planalto. A suspeita levantada pelos oposicionistas é de que, supostamente, o profissional de imprensa parecia orientar poses e ângulos dos manifestantes em suas fotos. Temos que entender, né? Uma coisa certa, a turma voltou depois para ver como foi a foto, tapinha no ombro, aperto de mão. Teve até aquele cara que deu um pontapé na porta, né? Ele olhou para trás para ver se o Adriano estava vindo, aí viu o Adriano lá e falou: pô, só faltou falar, né? Posso ir? Só faltou falar isso. Então acho que pode ser reveladora o depoimento de hoje. Amanhã, com certeza, o que tiver de mais importante, trago para a gente comentar. E seguindo, falando de câmeras, falando de imagens, quero começar falando de um caso que circulou muito ao longo do dia de ontem. A turma da esquerda, inclusive ministros do Lula, pegaram um vídeo de Bolsonaro numa cerimônia onde ele aparece recebendo alguma coisa, né, de um oficial da aeronáutica, e a turma quis sugerir que era algo ilegal, seriam joias. Aí o que eu acho engraçado é o seguinte: essa aqui do Metrópolis foi até bem direto. Esse tweet que fala assim, ó: objeto entregue a Bolsonaro em cerimônia é moeda do Departamento de Saúde e Assistência Social do Ministério da Defesa. Segundo a FAB, o objeto não tem valor comercial e representa o órgão ao qual o militar estava vinculado na ocasião. Simples assim, era apenas uma medalha. Apenas uma medalha. O Metrópolis foi bem direto. Mas os outros veículos de comunicação que se referiram a esse caso soltaram notas nesta linha: vídeo de Bolsonaro recebendo presente secreto, ainda coloca entre aspas, de oficial da FAB viraliza. Saiba o que ele recebeu. Vocês vão me falar que se fosse um presidente de esquerda recebendo uma medalha de alguém, vocês querem me convencer que a imprensa soltaria esse mesmo tipo de manchete? Primeiro que não ia ser a imprensa. Quem primeiro iria aparecer para desmentir o ocorrido seriam as agências de fact-checking. Eles iriam procurar os grandes perfis, como no caso ocorreu. Se fosse um ministro de Bolsonaro, iam pegar, porque teve um ministro do Lula, compartilhou, ia pegar o ministro e falar: ó, ministro de Bolsonaro compartilha fake news, N-I-U-S, news, fake news, e tá ali, viraliza. Mas uma prova da desinformação bolsonarista e da estratégia de atuação de desinformação da extrema-direita nas redes sociais. Eu tô mentindo? Eu estou inventando? Será que eu tô falando é maluquice ou esse é o padrão do consórcio? Mas como foi contra Bolsonaro, saiba o que é, né? Saiba o que ele recebeu. Por que não desmente já na manchete? Por que não chama de fake news? Por que não pega alguém da esquerda para falar: ó,
tá colocando fake news. Por que não faz isso? Porque o objetivo não é trazer a verdade, é atacar Bolsonaro. Aí nada, quem sabe, essa manchete ainda serve, né, para atacar um pouquinho mais. Você vê o subtítulo, ó. Mulher promovida ao posto de brigadeiro da aeronáutica entrega objeto a então presidente durante solenidade em Brasília e Bolsonaro esconde no bolso o que recebeu, mas Fábio minimiza episódio. Vocês estão vendo? O cara lê a manchete, o cara lê o subtítulo e ele não encontra a verdade. Em poucas palavras, o Estadão foi direto. Desculpa, o Metrópolis foi direto. É pedir demais? Assim, não precisa nem ser o mesmo tratamento, não precisa ser agente de fact-checking, não. Mostrando os ministros do Lula, os deputados de esquerda. Também teve deputado de esquerda que compartilhou o vídeo fazendo piadinha. Não precisa fazer isso, não. Mas só colocar a verdade já na manchete. Só isso. Aí tá ali, ó. Nesta segunda-feira, o ministro Paulo Teixeira postou no Instagram o trecho do vídeo que mostra a entrega do objeto a Bolsonaro. Imagem repugnante. Alguém suspeita o que poderia ser esse objeto dourado que passa escondido para as mãos do ex-presidente? Questionou o ministro de Lula na publicação. Complicado, né, pessoal? Esse é o consórcio que exige respeito. E que vai ganhar um dinheirinho extra agora, né? Com a PL 2630, que vão aprovar o Lula. O Lula vai ajudar seus amigos mais uma vez. Aí veja só. Antes saiu mais uma nota, mais algumas, sobre o caso aí da sexta-feira passada. Defesa de Bolsonaro diz à CNN que alertou Cid a devolver joias antes de decisão do TCU. Tem que devolver imediatamente, diz mensagem encaminhada ao ex-ajudante de ordens. Aí aqui a nota da CNN tem até vídeo. Aí no vídeo eles colocam lá qual foi a mensagem, etc. Essa mensagem foi enviada pelo Van Garten. Isso, olha só, o TCU determinou a devolução no dia 15. Nós já tínhamos mostrado que no dia 13, antes da decisão do TCU, a defesa de Bolsonaro já tinha solicitado por escrito que assim queremos devolver. Tava lá, documento, protocolado, em juízo, né? Fez a petição. E no dia 9, e tem como provar também que tem a mensagem, 9 de março de 2023, ao meio-dia 59, o advogado encaminhou 2 mensagens para o Cid. Tem que devolver imediatamente. É impressionante como ninguém pensa. As mensagens aparecem como visualizadas no aplicativo de WhatsApp. É o tempo todo. É o não crime, o não escândalo. Mas Bolsonaro. Pelo quê? Ai, dureza, né? Mas continuar. Aí depois disso daí, no dia de ontem, o assunto assim já tá ficando meio em segundo plano. A imprensa tenta ofuscar, né? Tentar criar uma cortina de fumaça em torno da questão do diesel, em torno da questão econômica, do que está acontecendo no Brasil, em torno de uma possível queda significativa na arrecadação, o que deve aumentar o déficit primário do país, que consequente faz que aumente a relação dívida-PIB, o que por consequência empurra, né, um possível aumento de juros, mais um aumento, né? Agora quer aumentar de novo. Então, assim, tem que abafar isso, para não prejudicar o Lula. E o que eles acham sempre é tentar destruir Bolsonaro. Destruir Bolsonaro. Mas não deu certo. Não deu. Aliados avaliam que Bolsonaro continuará sendo líder da direita mesmo após o caso das joias. Meu Deus. A outra desgraçada fala assim, rapaz, o pessoal fala que rapaz, isso aí se ela ter algum tipo de impacto, tinha que pegar Bolsonaro, né? Gravado assim, basicamente com dinheiro assim debaixo do sovaco, correndo, na cueca. Pelo amor de Deus, pô, o que é que vocês estão tentando inventar? É o tempo todo isso. Eu acho que a percepção que fica é que tá assim, uma perseguição grande. Vocês sabem, eu sempre tento ler, ouvir e acompanhar parte do debate da esquerda, ou pelo menos de quem não é de direita, né? Quem não se classifica de direita. O cara diz que ele também não é de esquerda. Tudo bem, né? Normalmente ele, quando tem que tomar um lado, né, de direita, ele sempre cai pra esquerda. Mas ele não é de esquerda, não. Tem uma turma que não é assim. Enfim, nos últimos dias mesmo, já sábado, eu até pensei em trazer aqui em vídeo, mas eu não trouxe. Eu comecei a ver alguns tweets de alguns setores
principalmente lá no Twitter, ligados ao trabalhismo, ligados ao nacionalismo, falando o seguinte: bicho, vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Mais uma cortina de fumaça. Basicamente, o cara fala assim: camaradas, né? Falando para a turma da esquerda: camaradas, abra os olhos. Estamos aí sendo saqueados. Mais de 4 bilhões por mês, né? Nós por dia, dos juros da dívida. Mais de bilhão dos juros da dívida, a rolagem da dívida. E vocês estão preocupados com a porcaria de um relógio de Bolsonaro? Vocês não têm noção, assim, de um senso de proporção? Enquanto vocês ficam discutindo, a ideia desse pessoal é o seguinte, ó. Enquanto vocês ficam discutindo essas porcaria, eles até trazem pro debate a questão do sítio do Lula, né? O triplex. Você fala, enquanto você chega nesse negócio, o triplex, o relógio de Bolsonaro, estão falando isso daí? Os setores da elite seguem dando risada. Os neoliberais, os rentistas, etc e tudo mais. Você acha que eu tô mentindo? Dá uma pensada no Twitter, eu garanto que fácil você acha. Fácil, é porque eu não quero aqui divulgar quem tá comentando sobre isso, mas não são perfis pequenos. Um desses perfis, inclusive, é de uma pessoa que recentemente esteve no Monark, ele estava comentando sobre isso, nesse tom. Tem outro grupo que, inclusive, o pessoal do MBL ensaiou uma aproximação um tempo atrás. Um de seus representantes também estava comentando sobre isso. E parte da discussão tá assim, o pessoal falou, vocês não estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Vocês vão ficar nessa conversa morta, vocês não estão percebendo, estão assaltando o Brasil e vocês estão falando de Bolsonaro. Ai, Bolsonaro! A aliança entre Bolsonaro e evangélicos sobrevive. Masculinidade e WhatsApp sustentam o feitiço do ex-presidente. Masculinidade e WhatsApp. O consórcio é sensacional. E nesse meio tempo, que eu acho que tá mais do que óbvio, né, que Bolsonaro segue talvez mais popular do que nunca, saiu essa nota. Não é aleatória. No Atlas de março, de junho tá assim, é no de junho ou vai ser agora no de julho? Não sei. Independe disso. Opa! Hoje é dia 15, kimpaim.com. Vocês que são assinantes, já tá lá. O Atlas de junho. Quer dizer, né, eu acho que quando você estiver ouvindo aqui, porque eu tenho que só fazer o upload agora, mas se eu faço uns 10, 15 minutos. Então às 9 horas da manhã já vai estar disponível. O de junho lá, só clicar, tem acesso. Enfim, tinha saído a notícia falando, né, que Valdemar, no que depender, ele vai tentar dar uma barrada, né, na turma radical, agora nas eleições de 2024. Já tinha saído esta nota. E aí, ontem saiu o seguinte: o mito ficou tóxico. De maneira discreta, Valdemar passou a orientar pré-candidatos a prefeitos do partido que mantenham, ao menos por enquanto, Bolsonaro afastado de seus palanques. Valdemar teme a contaminação do PL por uma eventual perda de popularidade de Bolsonaro. Será que é isso mesmo? Mais do que isso, acha que o próprio partido pode virar alvo nessa onda de investigação sobre o aliado. Valdemar também está decidido a não ceder a Jair Bolsonaro o controle da decisão sobre os futuros candidatos a prefeitos. A exceção é o Rio de Janeiro, mas no resto do país ele não pretende abrir mão de decidir. Ficou mais certo disso depois de sexta. Gente, não é que o Valdemar não quer abrir mão, o candidato, nem nada. O que o Valdemar quer? Você quer um exemplo que o Valdemar quer? Valdemar quer afastar Bolsonaro da mesa. Ele quer aplicar um Dallagnol. Ele quer se afastar de Bolsonaro sem perder o voto de Bolsonaro. Bolsonaro ganha uma banana e Valdemar ganha secretarias, indicações. Você quer um exemplo disso? Se liga. Tá pequenininha ali a notícia do Metrópolis. Porque o mais importante é o comentário que o Renato já fez. Favorito à vaga no TCE, tribunal importantíssimo, responde a 4 ações por superfaturamento. Subtítulo, tá pequenininho, mas dá para ler. Indicado de Valdemar e Kassab, o deputado Marco Bertaioli responde por ações da época em que foi prefeito de Mogi das Cruzes. Olha só. Então, quantos cargos Tribunal de Contas do município, o Valdemar não quer, ele fala, não, foi eu que te ajudei a te eleger, então, em contrapartida, tenho um amigo porreta.
sensacional pra você indicar aí, rapaz. Pra gente salvar o Brasil. E o Renato comentou coisa sobre esse caso falando o seguinte, ó. Em um movimento quase inédito, Tarcísio terá a chance de se livrar do tucanato que tem dominado uma das cortes mais importantes do estado de São Paulo, o Tribunal de Contas, o qual, a depender da sua indicação, terá a chance de ser uma barreira contra os avanços da ideológica Agenda Verde. Isso poderá abrir o precedente dos tribunais de conta exercerem a sua função como mecanismo jurídico e menos ideológico. Em sua gestão serão abertas 4 vagas e o histórico dos futuros aposentados é quem vai se aposentar. O primeiro, que agora vai abrir em setembro, que é o que o Valdemar quer emplacar o seu amigão, Edgar Camargo Rodrigues, nomeado em 91, na gestão de Fleury, então PMDB, completa 75 anos. Robson Marinho, Conselho TCE desde 97, ex-Casa Civil na gestão do Covas. Se aposenta em janeiro de 25. Quem se aposenta em setembro de 2025 é Antônio Roque Cittadini, conselheiro desde 88, na época do Orestes Quércia, PMDB. E Sidney Beraldo, que se aposenta em novembro de 2025, atual presidente do TCE, foi deputado estadual e está no órgão desde 2012, na gestão Alckmin, de quem foi secretário-chefe da Casa Civil. Você quer entender de forma bem simples? Quantas notícias ao longo do governo Bolsonaro vocês não escutaram que Lucas Furtado acionou Bolsonaro? Teve até uma notícia recente que Lucas Furtado apareceu, onde ele acionou o Campos Neto, né, por uma coisa que ele nem fez, porque ele questionou a possibilidade de fazer, né, que é um absurdo. A terceirização aí dos ativos, né, terceirizar a gestão dos ativos do Banco Central. Nem só acionou. Lucas Furtado não dormia em serviço. Olha, a própria discussão que está acontecendo em torno de Bolsonaro, Tribunal de Contas da União, né, via TCU. Aí imagine tudo que pode ser feito enquanto o ministro do Tribunal de Contas do Estado. Lembra da época da CPI da pandemia? Aquelas informações que as confusões criadas pelo consórcio Nordeste, ou alguma daquelas coisas, tiveram, né, um início, um Tribunal de Contas do Estado. Toda essa pressão que se faz a nível nacional pode se fazer a nível do Estado. Pode um tribunal desse, quando o Renato diz assim na questão da agenda ideológica verde, pensa o seguinte: o governo abre um edital, etc, tudo mais, aí imagina um tribunal de contas ideológico, fala, peraí, esse edital não presta, tem que aumentar o compliance aí, tem que aumentar a regulamentação, tem que colocar um pouco de agenda verde aí, e aí você começa a avançar. E o estado de São Paulo, né, um dos maiores, em termos econômicos, é o maior estado do país. A relevância política é gigante. Então, você ter um tribunal desses não alinhado a essas pautas de extrema esquerda pode, inclusive, ser um indicativo para o resto do país. Este é um tema que eu devo tentar trazer nos próximos dias, sempre que eu ver a notícia, porque eu tô indignado com o Valdemar. O Valdemar tá aprontando demais. E eu tenho para mim que eu tenho certeza que deve ter alguém muito mais alinhado a Bolsonaro para entrar nessa vaga. Muito mais alinhado a Bolsonaro do que o candidato de Valdemar, que aparece ali, né, como um cara que está respondendo por 4 ações por superfaturamento. Valdemar tá demais. Tá demais. Mas vamos continuar para falar de democracia. Está sempre em risco, não só no Brasil, mas também no exterior. Olha que engraçado. Ontem eu falei com vocês o seguinte, gente, eu não sou um profundo conhecedor da política da Argentina, não conheço profundamente o Milei. Agora, para mim, uma coisa está mais do que claro. Vendo a forma como a imprensa está criticando ele, dá para ter a mais pura certeza e convicção que o Lula está chateado. Se a imprensa está contra, é porque o cara não é bom pro Lula. Simples assim. E para não restar dúvidas, olha lá, Globo News. A assessoria de comunicação extraoficial do Lula. Planalto e Itamaraty estão preocupados com o avanço de Javier Milei na corrida eleitoral da Argentina. O diagnóstico é que uma eventual vitória dele pode ser um obstáculo aos esforços liderados por Lula para a integração dos países da América do Sul, né? Imagina que tipo de integração é essa. Vocês lembram no passado, né? Cuba, Venezuela, né? Grandes obras, né, de engenharia em outros países. O Lula aí que está conversando com o Macron, basicamente vai entregar o Brasil. Colocar o Brasil... vamos botar assim, acorrentar. Vai falar uma coisa que tem um número 4. Não. Vai colocar o Brasil de joelhos. Bom, colocar o Brasil de joelhos. A União Europeia.
esse acordo do Mercosul. Travar o desenvolvimento nacional para abraçar a transição energética. Aí, mais uma vez, né, o Guga Chakra. Lula precisa se preparar para a possível vitória de Milei na Argentina. Como assim, pô? Meu Deus do céu, que desespero é esse? Aí essa nota traz algumas informações sobre o Milei. Aí você vê porque o Lula tá meio chateado, né? Não vai dar tão bom o acordo com o Mercosul. Porque, ó, por um lado, o Milei acha que tem uma conspiração globalista dessa história aí climática. Ele também é contrário ao meu corpo, minhas regras, mesmo em caso coisa complicada. O governo brasileiro já deveria começar a preparar planos de contingência. Ele não é apenas um aliado de Bolsonaro, como também é anti-Lula. A Globo tá muito preocupada, né, com seu papai. Aí, Caio Junqueira, que também tem um bom trânsito com os petistas, fala que o Itamaraty vê Milei com preocupação, mas vê uma chance de virar. Tem 2 meses aí até as eleições, acho que vai desidratar. Já tá fazendo campanha. Pena que a Rede Globo, né, não consegue influenciar nas eleições da Argentina, então chora mais que tá pouco. Vamos ver aí o resultado. Acho que se a esquerda não vencer, já é um grande avanço. Eu acho que a Argentina tá no nível tiririca. Pior do que tá, não fica. Eu acho isso, né? Mas pode ser que não. Porque a Helene Cantanhede... Foi a Cantanhede que trouxe? Acho que foi a Helene Cantanhede. Acho que tá nessa nota. Ontem a bolsa na Argentina desmoronou, o dólar subiu. Aí estão falando que isso já é uma repercussão, como o Milei é um problema para o país. Agora, esta nota desta senhora que não sabe o que é um disjuntor. Sério mesmo. Isso aqui não é... Você não vê, gente. Assim, eu não preciso falar. Vocês vão conseguir ver assim, de forma clara. Isso aqui não é jornalismo. Isso aqui tá para além da torcida. Ela já começa falando, ó. Milei assusta Lula, ameaça Mercosul e gera temor de guinada pró-extrema-direita na América do Sul. Meu Deus do céu. O bolsonarismo afunda no Brasil, mas emerge na Argentina em crise. A vitória do economista de extrema-direita, Javier Milei, nas prévias que definiram os candidatos presidenciais, assusta Lula, ameaça o Mercosul e o acordo comercial com a Europa e gera o temor de uma nova guinada à direita na América do Sul. Vem cá, por que tem que ter um temor de ir para a direita? Por que tem que ter um temor de ir para a direita? Vocês estão entendendo? Isso aqui é jornalismo? Porque assim, ainda que a gente sabe que a Helene Cantanhede é de extrema esquerda. Ela é uma extremista. Mas ela pode falar o seguinte, né? A vitória dele pode abrir caminho para um crescimento da direita, ponto. Mas por que um temor? Qual o temor? É o papel dela falar aí, ela tá julgando que é algo ruim. Porque só um lado do espectro político, é o lado da extrema esquerda, é possível. Não pode ter pessoas de direita. É o tempo todo isso. Querem respeito e querem dinheiro. Milei é o homem errado no lugar errado, na hora errada. O homem certo é o Lula. É o Fernandes. É a Cristina Kirchner. Olha só, um fiapo de esperança de que ele seja derrotado surge da reação do mercado. Na Argentina, o resultado das prévias de domingo. O peso despencou mais e o Banco Central jogou juros para 118%. Um fio, assim, ela tá torcendo contra. Ou seja, a hipótese Milei amplifica o fracasso retumbante dos sucessivos governos da Argentina, em especial do atual esquerdista Alberto Fernandes. A crise aguda no país é política, econômica, social. É isso que embala a extrema-direita de Milei, mas ele, em vez de projetar melhoras, acena com mais desgraça. Com a instabilidade no Uruguai e os solavancos da nova esquerda, principalmente no Chile, antigo oásis, uma vitória de Milei afundaria a Argentina de vez. Afundar por quê? Só dá certo se for de esquerda. Só pode ser de esquerda. E poderia arrastar os vizinhos para uma direita tosca, agressiva, com horror a pobres. Quem tem horror a pobre é a Cantanhede, que comprava mandioquinha cozida, né, descascada, 40 conto um pacotinho que não tinha nem 1 quilo. Aí como está caro minha mandioquinha.
Era ela, não sei se vocês lembram. Obcecada por ferramentas e viés golpistas. É o tempo todo isso. Se há algum aspecto bom no risco de Javier Milei virar presidente, é que o Brasil pode negar com argumentos de sobra os pedidos de ajuda, empréstimos e garantias da Argentina. Oh, meu Deus. É porque se ele vencer aí tem que dar, né? A Lula tem que ajudar. Olha lá embaixo. Planalto vê responsabilidade do FMI em vitória de Milei e teme por Mercosul, dizem fontes. Aí a Raquel Landim fala o seguinte: a hiperinflação galopa, o peso perdeu o valor, o desemprego está em alta, a miséria aumentou na Argentina, mas, pro Lula, a culpa do crescimento de Milei da direita, da extrema direita, é o FMI. Nunca é culpa da esquerda. Eles nunca erram. É o golpismo. O deep state americano. Sempre é assim. Aí olha que engraçado. Olha a cara. Vocês conseguem ver aqui, ó. Olha a covinha na bochechinha do Valdo Cruz. E tá assim. Tá feliz. Não consegue se segurar de alegria. Entrevistando o Boulos. Que lindo. É a Globo. Em seu trabalho para tornar o Boulos uma figura moderada. Já avisando as eleições em 2024. Boulos, vou buscar uma frente mais ampla possível. Candidato do PSOL prevê, olha, centro versus direita. Você tá vendo essa manchete? Tem quantos... Olha só, 15 dias atrás. Exatamente 15 dias atrás. Por que eu sei que foi exatamente 15 dias atrás? Porque foi o dia que eu falei em vídeo e eu falei no Pânico. Eita, eu já vou falar isso no Pânico. Eu vou no Pânico de novo. Falar... Emílio, eu estava aqui 15 dias atrás e falei, temos que acabar com essa conversinha do eleitor de centro. Isso só atrapalha a direita. Olha agora. Centro versus direita. O Boulos é de centro. Eu falava, ó, eles querem pegar essa palavra moderação e falar, ó, o que é ser moderado? Boulos é moderado, logo o Boulos não é de extrema esquerda. Logo o Boulos é de centro, centro-direita. Centro-esquerda, né? A depender até centro-direita, se for necessário para vencer as eleições. Na boa, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais esperto, eu não sou o que tem as melhores tiradas, não faço as melhores piadas, mas eu acerto, viu? Sou bom de acertar, não é porque eu acerto, não é porque eu passo tanto tempo lendo essas porcarias, gente, que tem hora que eu falo assim, meu Deus, velho, começa a ficar claro, né? Eu sou aquele aluno esforçado, teu gênio, cara... Assim, nem treinou. Ele olhou assim, o professor falando, aprendeu, chega lá, já foi. Eu sou aquele que fiz 20 vezes o exercício. Que eu pego assim e falo, eu já fiz 20 exercícios. A possibilidade de vir só mudou os números. Não, me dá a caneta, tá resolvido. Tem 15 dias. Pega o vídeo de exatamente 15 dias atrás. Ou então a minha última participação no pouco. Eu tô falando, temos que acabar com essa conversa mole de eleitor de centro. Olha. E aí, eu tava falando da Argentina. A Argentina não viveu algo parecido com o bolsonarismo. O Brasil viveu e felizmente superou, diz Guilherme Boulos sobre o avanço da extrema-direita no país vizinho. Que lindo. Bacana, viu? Que bacana. O Valdemar e o Duda Lima, que viam ver isso daqui, né? Eles que pregam tanto pelo eleitor de centro. O Duda Lima, que tá empenhado, né, em conquistar forças de centro para sua campanha lá do Ricardo Nunes escantear Bolsonaro. Mas tudo bem. Saindo um pouco, mas ainda falando de Brasil, mas sempre, né, tentando sair da Argentina pro Brasil, trazer a discussão de lá para cá. Outra vez esse comentário aqui do Pedro Burgos, que é professor do INSPER. Eu acho que ele ainda... Eu já fui em algum momento, não há dúvida agora, mas ele já foi em algum momento professor do INSPER. O Pedro Burgos fala assim, passou bastante da hora da gente repensar o uso de adjetivos de direita, esquerda, liberal, conservador. Acho que o melhor que jornalistas podem fazer é mostrar a posição da figura sobre temas relevantes e deixar o público decidir em que caixinha coloca a pessoa. Isso eu realmente acho bacana de fazer. Eu não faço. Eu ainda falo, pô, Lula é de extrema esquerda. Eliane Cantanhede é de extrema esquerda. Tá mais do que claro. Não tem como falar que não é. Tudo bem. Não tira a razão dele, não. Eu acho que isso seria muito mais saudável para o debate público. E ele fala, ó, isto posto,
caso aqui do Milei, eu vou com Economist. Libertário e radical de livre mercado é perfeitamente aplicável aqui, até porque é assim que o próprio se define. Enquanto a mídia brasileira usa milhares de adjetivos malucos para descrever quem eles não gostam. Não, desculpa, não é que eles... A mídia não tem nada contra o Milei, mas a mídia tem que agradar o Lula para manter as verbas de publicidade, né? O Lula não gosta dele, então a mídia vai destruir. Aí veja, Sam Pancher, seu processo aí na sua jornada do herói, Sam Pancher está tentando aí a sua redenção, né? Todo o caos que ele criou aí nos últimos anos. Ele agora tá virando um bolsonarista enrustido. Aí ele fala assim, vale também para o termo extremista, que deveria ser reservado a quem defende a ruptura do Estado Democrático de Direito. E ele fala o óbvio. Existem partidos que pregam ruptura democrática para a implementação de um modelo socialista. Viva la revolução! E essa turma não é classificada como extremista. Por quê? Porque são de esquerda, né? Essa é a resposta. E o consórcio está tomado. Mas eu acho bacana. São poucas vozes. Isso daqui não vai o mainstream não vai se tornar isso, pelo menos não nos próximos anos. Mas é bom ver que tem algumas vozes que estão mudando o seu palavreado, tentando medir, escolher melhor as palavras que utilizam. Isso é importante. Isso é importante. O radicalismo do Lula, essa pregação adianta, ela está fazendo com que pessoas acordem e repensem em várias coisas que eles falam, faziam. Pô, acho que realmente, talvez eu fui um pouco injusto. Ainda mais quando veio, né? Foi enganado. Enganado, mas tudo bem. Deus dá a segunda chance. Efeito Milei. Desconexão de políticos tradicionais com demandas da população impulsiona libertário. Eu quis trazer essa nota porque você pode trocar o nome de Milei por qualquer político, botar Bolsonaro, que encaixa do mesmo jeito. Você troca libertário por conservador. Este é o grande ponto. Vocês já entenderam. A população já entendeu. O grande problema no Brasil hoje, em qualquer país, é a falta de representatividade. São políticos que são eleitos sem nenhum objetivo, sem nenhum projeto de país, de nação. Uma nação não é só economia. Uma nação, ela tem cultura, ela tem uma tradição, tem raízes. Um povo sem raiz, o que é uma árvore sem raiz? Você já viu uma árvore sem raiz? Ela não fica em pé. Não fica em pé. E esse é o grande problema, e é por isso que o Bolsonaro tem tanta força e não perde. Há um consenso de que o voto em Milei deriva da irritação com políticos tradicionais, políticos de centro, que não dão as respostas nas necessidades da população. Por outro lado, é falta também do dólar, uma de refúgios argentinos, saltou de 60 para 700 pesos em 4 anos. Olha a inflação. Tudo explica que as eleições fossem hoje, Milei ganharia entre os menores de 30 anos, principalmente entre homens, segundo diversas pesquisas. E assim como no Brasil, as mulheres elas são um pouco mais refratárias à direita, né? A receptividade dele é menor pelo seu discurso contra o que classifica como ideologia de gênero. Não existe, tudo maluquice, né? Não existe. É o que ele classifica. E contra meu corpo, minhas regras. É o mesmo padrão. Aí ontem eu tava passando no Twitter e vi esse comentário. Achei muito pertinente também, principalmente por que tá acontecendo no Brasil, aquele pacote da democracia do Lula. O Ivan Kleber colocou ali já traduzida uma nota de um jornal alemão, que eu fui atrás. Tá aqui, ó. Zwei Präsidente gegen die AfD. Der Wegzum Verbot ist das Eu não sei nem falar alemão, né? Tô aqui só esculhambando. Mas tá ali, a manchete original para mostrar que não é fake news. Não é fake news. O Ivan Kleber foi atrás da informação. Gente boa. E ele fala o seguinte, ó. Em um chamado para defender a democracia, isso realmente aconteceu, tá na matéria, autoridades e órgãos de imprensa, o consórcio, estão considerando a possibilidade de banir o partido de direita, o AfD, da Alemanha. Em nome da democracia, em nome do Estado Democrático de Direito, os políticos de esquerda e de centro se uniram a um consórcio para banir o AfD. Querem fazer algo similar no Brasil? O Janones deixou claro, né? Ele quer criminalizar o bolsonarismo.
A AfD atualmente ocupa o segundo lugar nas pesquisas com 21% dos votos. Imagine, um quinto da população são de extremistas. A revista Der Spiegel publicou o quê? A AfD tornou-se cada vez mais radicalizada. É hora de defender a democracia com melhores ferramentas. O chanceler Olaf declarou que uma proibição deve ser considerada se a AfD for categorizada como um grupo de extremistas de direitas comprovados. Comprovados por quem? Pelo Escritório Federal para a Proteção da Constituição. Eu não conheço de Alemanha, mas isso aqui tem um cheiro de ongueiro. Mas tem uma caatinga de ongueiro. Sabe aquela subaqueira de ongueiro hippie que não toma... Ih, rapaz, eu tô sentindo de longe. Sentindo de longe. Mas senti de longe. E o presidente de uma república alemã, o presidente da república, né, o Frank-Walter Steinmeier, sei lá, disse em um discurso à agência de inteligência doméstica do país que todos nós temos em nossas mãos colocar aqueles que desprezam nossa democracia em seu lugar. O jornal Tages também fala em banimento do partido. Aí tá lá a nota. Vou dar um bisu nesse jornal, né? Bisu rápido. Achei essa outra nota que eu também acho que é engraçada, interessante. É essa aqui mesmo. Pesquisas do AfD me abalam. Eu estou abalado. Estou abalado, meu Deus. Os empregadores e os comerciantes estão exigindo políticas para o meio, para o centro. A direita está... Estou com medo. É o Ramiro fala, estou com medo. Estou com medo. Olha o que essa nota disse. Dulger disse: temos que lidar muito mais com cidadãos insatisfeitos. Apenas muito poucos eleitores acham o programa AfD empolgante. Um quinto do país. Muito pouco. Um quinto do país. A AfD é anti-europeia. Eu acho que ela é antiglobalista. Isso deveria realmente dissuadir muitas pessoas. Eles são pró-soberania nacional. Quando se trata de proteção climática, transporte, migração, a AfD faz uma oferta política às pessoas que desejam o mínimo de... Ele não quer mudar... Esquece transição energética. Esse plano da Haddad, agenda SG, tô fora. Por isso que eles não aceitam a existência de um partido soberano. O partido é classificado pelo Gabinete para a Proteção da Constituição como um suposto extremista de direita. Vocês conseguem ver a similaridade? O que estamos enfrentando no Brasil não é algo aleatório. Não é uma coisa singular. Está acontecendo por todo o globo. Você vê de um lado, você vê do... É a mesma coisa. A mesma coisa. Logo, precisaremos realmente de soluções complexas para resolver esse tipo de problema. E, infelizmente, eu não tenho a solução para dar para vocês. Eu consigo apontar aqui, ó, tem um problema, ele não é nem de perto simples como acham que são. E aí, nosso sistema tinha muita coisa para gente comentar, mas eu tenho que pelo menos começar isso daqui. Vejam só. Congressista americana, né? Ocasio-Cortez, Alejandra, diz que o dia 8 foi exportado dos Estados Unidos e que movimento, né, do fascismo é global. E ela também fez críticas, né, ao judiciário de lá, porque o judiciário lá é de direita, aí pode criticar. Se fosse de esquerda, era só elogios. Eles não aceitam não ter o poder na mão. Quando não tem, tentam desqualificar a todo momento. E tá lá, né? Direita, extrema, isso, aquilo, outro. O G1 diz, ó, que Ocasio-Cortez se reuniu com Celso Amorim e debate meio ambiente, desenvolvimento e extrema-direita. Aí tá ali, né? Fontes do Planalto apontam que os parlamentares e Celso Amorim também trataram sobre os riscos da extrema-direita no mundo. E sobre isso, você quer entender melhor essa questão? Você só vai achar as respostas no Atlas Brasileiro de abril. Em abril, o analista nacional Andrew Coríbico, ele escreveu essa seguinte nota, aqui é a tradução. Se você sabe que é interativo, se você clicar na nota, você vai ter acesso nela na íntegra. A rede de influência planejada de Lula com os democratas dos Estados Unidos servirá aos interesses liberais globalistas. E aqui essa nota do Andrew, ele está repercutindo uma notícia que foi publicada originalmente no Político, é uma notícia do Alexander Burns, onde ele comenta os bastidores e o Burns, ele conversou
com pessoas nos Estados Unidos que estiveram com a comitiva do Lula, onde eles falam, não, estamos aqui discutindo a possibilidade, né, de um programa, uma parceria, a gente trabalhar junto para combater a direita. Em abril. Onde é que os democratas estão? No Brasil. Para debater o quê? Combater a direita. América do Sul. Não é aleatório. Você acha que isso aqui é coincidência? Você acha que essas falas coincidência? Ela está falando só porque é o padrão? Vocês acham que é? Não é. Não é. Vai lá. Releiam. Isso daqui, inclusive, está no âmbito, essas duas notícias, não do capítulo de Relações Internacionais. Isso aqui está no capítulo de Regulamentação das Redes. Porque eles falam sobre a importância das redes sociais para combater a extrema-direita. Vai lá dar uma lida. Quem consegue contar a história assim? Só o Atlas brasileiro. O maior trabalho historiográfico do Brasil. Não, viu? Pior que é mesmo. Sem querer ser arrogante, viu? Nesse carinho e no cuidado, não tem pra ninguém. Aí, eu achei engraçado, gente. A Ocasio-Cortez, parece que ela toma aulas com a Miriam Leitão. Ela veio defender a agenda climática. Eu dei um print no frame que ela diz, ó. Não podemos comer dinheiro e beber azeite, né? É a famoso ensinamento da Miriam Leitão. Pobre não come gasolina, né? A gente não come dinheiro. Então temos que salvar o planeta. Veio lá, né? Tá ali a Fernanda Melcano do PSOL. Hoje a congressista Cortez se fez presente na atividade organizada pela companheira Célia Chacriaba, da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários Tradicionais. Para discutir o quê? Agenda Verde. Agenda Verde. Fala a verdade. Janeiro de 2021. Será que em janeiro de 2021, quando começamos a falar da agenda SG e dos problemas dela e como ela estava vindo com tudo para o Brasil, será que vocês imaginariam que iríamos ler uma nota como essa? A gente vai chegar na parte em vermelho. Tá ali, ó, SG, calma. A autoridade climática é adiada após derrotas de Lula e Marina no Congresso. Uma dificuldade do Congresso em criar novas estruturas, essa é a dificuldade, mas estamos trabalhando não só em relação a essa proposta. Ela está associada também a um projeto de lei que vai fazer a regulamentação do mercado de carbono. Tá vendo aí, né? Quem vai ser a CVM do mercado de carbono? Autoridade climática. Autoridade. Olha que eu sou uma autoridade no tema. O que eu falo é lei. Estamos fazendo a discussão da governança climática com os instrumentos normativos conjuntamente. Segundo a lei do Marina, o objetivo é que a entidade não vai interferir no dia dos ministérios, mas vai fazer recomendações e acompanhar políticas climáticas. Citam como exemplo o desenvolvimento e adequação da agenda ESG. Será que vocês conseguem imaginar? Eu não consigo imaginar. A gente começou a falar disso de janeiro de 2021. O governo Lula é ESG. Talvez mais do que comunista, mais do que servo do Foro de São Paulo. O governo Lula é mais ESG do que tudo isso. Talvez, né? Porque fica aparecendo. Você acha que a Cortez não veio discutir sobre isso? E o PAC? O PAC verde? O PAC dos cataventos? Novo PAC adianta medidas no plano do governo Lula 3 para a transição ecológica. Olha que coisa bacana. Olha as palavrinhas-chave. Ao todo, 5 conjuntos de medida. Há grupos que visam aperfeiçoar a regulamentação. Para quê? Setores específicos, melhorar o ambiente para concessões político-públicas privadas, ou a parceria com os amigos do rei, né? Os novos campeões nacionais vão surgir, que propõem tornar mais eficiente as compras públicas. O que são compras eficientes? Compras dos amigos. Quando você só compra do amigo. E um específico para incentivos à transição. Quem vai ser incentivado? Os amigos do rei, mais uma vez. Os verdinhos, eles estão vindo com tudo. Ano passado, falei diversas vezes, pessoal, a próxima legislatura vai ser importantíssima. Vai ser a legislatura da regulamentação e controle. Vamos discutir muito compliance ao longo dos próximos 4 anos. Vocês estão vendo aí, né? Não é nenhum adivinho, não é tarô, não é... ler as notícias.
É ler, sentar a bunda na cadeira todo santo dia, passar horas. Uma hora você aprende. Uma hora aprende. Graças a Deus. Vocês me permitem fazer isso, com o apoio que vocês sempre dão. Contém neste pacote, por exemplo, a criação de um marco para regulamentar o mercado de carbono, a elaboração de um guia sobre quais atividades podem ou não podem ser consideradas sustentáveis, quem serão as pessoas do amor e quem serão os vilões. O governo vai taxar, imagina, o governo vai taxar, você é do mal. Você é do mal? E quem é do mal já sabe, né? Ele vai falar, ó, bolsonarista e do bem. Vai ser assim, né? Em vez de falar do mal, é bolsonarista. Se você faz mal, você é bolsonarista. Emissão de títulos públicos verdes. Esse daqui é pauta, ó, desde a década de 90. E ampliação dos recursos do Fundo Clima. Ainda de normas que prometem baratear o crédito para atividades ligadas à transição, ou seja, só vai ter acesso os amigos do rei, que inclui emissão de debêntures para projetos, flexibilização de regras para aval da União e financiamento de iniciativas sustentáveis de estados e municípios. O governo deve editar um marco regulatório para estímulo aos combustíveis de baixa emissão de carbono, como o etanol, tipo da Raizen, que o Rubens Ometo tem uma participação, amigo do rei, primeiro empresário que teve com Lula, maior doador, tipo isso, não sei, né? E os cataventos? Para incentivar as melhores práticas em gestão de resíduos e logística. Logística, né? O Rubens Ometo também tem uma empresa de logística, bem engraçado. Que vai prever incentivos fiscais e linhas de financiamento federal para campos específicos, ou seja, os amigos do rei. Na área de transportes, será lançado o segundo ciclo do programa Rota 2030, com foco em veículos híbridos e elétricos. O foco é reduzir o tempo que a pessoa passa dentro de uma lata de sardinha? Não. É garantir que todo mundo possa ser sentado no ônibus? Não. É garantir uma maior qualidade? Não. Não. A prioridade são cataventos. Cataventos e ônibus elétricos. Além disso, o governo deve abrir linha de crédito do Fundo Clima para financiamento de programas municipais de eletrificação de ônibus. Outra medida será a regulamentação do programa Frota Verde Ferroviária. Ferroviária. Nem trem tem, já vai ter trem verde. Vamos observar, né? Vamos ver também o Rubens Ometo. O que ele está fazendo aí nessa confusão toda. E aí a Mirella Leitão comenta o seguinte sobre o PAC. O PAC de 1,7 trilhão pode causar mais ceticismo que otimismo. Investimento, de fato, do governo no programa deverá ser uma fração pequena do anunciado. Isso aqui eu comento amanhã, que já está aqui com 1 hora e quebradinho. E eu quero comentar esse resto, para dar tempo de tudo, não ficar muito, muito longo. Depois a gente comenta também sobre o Haddad e os problemas econômicos. Mas o desenrolar da política brasileira, eu acho que devo pegar aí, né, de tudo que está rolando. Vou mandar para vocês o vídeo lá do Metrópolis, onde você vê claramente o que Bolsonaro está recebendo na mão, né? A fake news divulgada pelos petistas. Mandar no Telegram, o link tá sempre na descrição. E se gosta do meu trabalho, pode me apoiar, né? Se quiser me apoiar, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Na descrição também tem o link do iBest. Pode votar em mim para derrotar o consórcio, ganhar um prêmio. E hoje sai o Atlas de junho, kimpaim.com.br, umas 9 da manhã deve estar disponível. Não vou levar mais do que isso, não. E fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Compartilha esse vídeo. Valeu, meus amigos. Fui!